Alô? Alô? Oi? Com quem falo? O Armando. Armando, você fala de onde? Eu falo aqui do Jardim Engá, Santa Amaro. Santa Amaro. Armando, a sua pergunta. Então, pastor, eu tenho duas dúvidas, que é sobre Êxodo 34, 28, que fala que Moisés ficou com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e ponto, aí escreveu assim, e escreveu na tábua a palavra da aliança, os 2 pontos, os 10 mandamentos. Queria saber com os irmãos aí se os 10 mandamentos da segunda tábua foi Deus que escreveu ou foi Moisés. E mesmo Mateus capítulo 6, versículo 18 diz assim, enquanto existir céus e terra, de forma alguma da lei menor letra ou menor traço até que tudo se cumpra, ou seja, ninguém pode tirar. E todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Eu queria essas duas dúvidas aí, por favor, tá bom? Tá bom, meu irmão, obrigado, ótimo dia pra vocês aí. Eu sou da Assembleia de Deus do Ministério de Santo Amaro, tá bom? Amém, Deus abençoe. Pois bem, é bastante conflitante esse texto, que na primeira pedra, quando Moisés sobe ao Monte Sinai, porque é importante lembrar que ele esteve 3 vezes, passando por 40 dias e 40 noites sem comer pão e nem beber água. A primeira vez que Moisés passou foi quando ele recebeu, Deus mandou que ele alisasse 2 pedras e subisse ao monte. Quando ele está descendo com essas pedras, ele contempla o povo diante do bezerro de ouro, que era uma cópia do boi Apis da mitologia egípcia, e fazendo adoração, boi esse confeccionado pelo próprio Arão. Então ele, irado, e essa ira foi uma ira santa que ele teve, ele quebra essas 2 pedras. E então Deus disse para ele sair do meio do povo, porque Deus iria destruir o povo e por meio dele ia fazer um outro povo. Então o que Moisés faz? Ele entra na presença de Deus e intercede pelo povo. Só que a gente vê essa intercessão no capítulo número 32 e parece que foi uma intercessão de poucas palavras, mas na verdade, se nós fizermos um paralelo com o que está escrito em Números, em Deuteronômio, nós veremos que ele ficou mais 40 dias e 40 noites em intercessão pelo povo. E aí, terceira vez ele entra em intercessão quando ele é de novo mandado por Deus a subir no monte com as 2 tábuas, que Deus ia novamente escrever aqueles mandamentos na pedra. E a Bíblia diz no capítulo 34, versículo 28, que Moisés esteve 40 dias e 40 noites, não comeu pão e nem bebeu água. E aqui o texto ele é claríssimo quando ele diz o seguinte, no capítulo 34, versículo 28. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu. Ora, o verbo aqui, escrever, ele está na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, no pretérito perfeito ativo. Ele escreveu. Ele quem? Porque é como se tivesse aqui um narrador. Alguém narrando um acontecimento. E esteve Moisés. Quem esteve? Moisés. E ele quem? Ele escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Agora vale lembrar que aqui é o primeiro relato. E quando nós vamos fazer um paralelo disso com Deuteronômio, nós não podemos nos esquecer que Deuteronômio vem do grego, que é o deuteros, que é segundo, mais o outro vocábulo, nomos, que é lei. Então, na verdade, Deuteronômio, que é uma forma grecizada do hebraico devarim, que são as palavras, As palavras, nós temos aqui uma repetição da lei. Então, o que nós temos aqui é uma repetição da lei. E aqui, como é uma repetição, vamos então nos ater ao primeiro evento, que está no capítulo 34, versículo 28. Quem é que escreveu isso aqui? A Bíblia é muito clara em dizer que foi Moisés. Agora, como é que nós vamos tirar ainda mais essa dúvida? Vamos tirar no versículo de número 27. Disse mais o Senhor a Moisés. Olha só, aqui o verbo está no imperativo. Escreve estas palavras. Ele está dando uma ordem para que fosse feito. Ele não disse que ele iria escrever, mas está dizendo para Moisés, escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. E aí a continuidade do texto. E esteve Moisés ali com o Senhor. Muito bem.
Só que aí há uma aparente contradição, nós temos aqui quase que um anacronismo, ou seja, duas ideias conflitantes. Porque se nós compulsarmos Deuteronômio capítulo 9 ou capítulo 10, parece-me que ali está dizendo que foi o Senhor que escreveu. Mas nós temos dois textos dizendo que foi o próprio Moisés. Mas em Deuteronômio, capítulo 10, está escrito assim, olha, que aqui Deuteronômio é a segunda lei, ou seja, a repetição daquilo que aconteceu. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor, alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim, a este monte, e faz uma arca de madeira. E naquelas tábuas escreverei as palavras. Olha só. Afinal, foi Moisés que escreveu, de acordo com o que está escrito em Shemot, né, que são os nomes, que é o segundo livro da lei, ou foi o Senhor, conforme Devarim ou Deuteronômio, capítulo de número 10. Como é que nós chegamos nessa conclusão? Bom, em primeiro lugar, seja Deus ou seja Moisés, e aí eu já estou respondendo a questão de Mateus, a lei de Moisés é a lei de Deus. A lei de Deus é a lei de Moisés. Quem costuma fazer essa separação de dizendo o seguinte, não, a lei de Moisés era a lei cerimonial e a lei de Deus era a lei moral, ela vai ter um grande problema, um grande conflito. Porque quando, por exemplo, Jesus ele foi apresentado no templo e não circuncidado no templo, que a criança era circuncidada no 8º dia, mas apresentado no 41º dia por conta das leis das purificações, ele era apresentado no 41º dia, ou seja, 33 dias depois do Brit Milá, que na verdade é o pacto da circuncisão. Então ele era apresentado. Nós vamos ver que o que foi oferecido, porque a criança quando era apresentada tinha que ser dada uma oferta, a oferta foi a oferta dos pobres. E ali a Bíblia diz o seguinte, que foi dada uma rolinha conforme está escrito na lei de Deus. E aquilo fazia parte do cerimonialismo judaico. Agora, era a lei de Deus ou era a lei de Moisés? Então nós vamos ver que lei de Deus e lei de Moisés são termos intercambiáveis para se referir a uma mesma coisa, porque Moisés não tem lei de si próprio. O que nós temos é 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, onde o Senhor diz que nenhuma profecia das Escrituras foi produzida pela vontade dos homens, mas homens santos de Deus falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, a lei, Moisés recebe de Deus, ele sobe no Sinai, ele recebe de Deus, e se ele escreveu sob a orientação de Deus. E agora, como nós vamos, então, harmonizar essa aparente contradição entre Deuteronômio 10 e Êxodo 34? Além do que, pastor Elias, a questão de se escrever, se foi Moisés ou Deus, que o irmão vai explicar aqui agora, é bom que fique claro que as palavras foram dadas pelo próprio Deus. As ideias eram de Deus. Quem escreveu, quem deixou de escrever, isso não invalida. Está entendendo? Então, ela não se torna melhor porque foi Deus que escreveu, e nem pior porque Moisés escreveu. De quem é a ideia? Quem é o cérebro? Quem é o cérebro de toda a questão? Quem é o articulador? Quem é que inspirou? Pode falar, meu querido pastor. Não, inclusive, pastor, um adendo aqui, o senhor falando isso, só para ratificar. Inclusive, nos evangelhos, Jesus, quando vai falar aquela raça de fariseus que está querendo colocar jugo sobre o povo, ele disse que eles estavam querendo sentar na cadeira de Moisés. Então, Jesus poderia ter colocado, usado o artifício, dizendo, é a palavra de meu pai, e eis que eu disse. Ele disse, Moisés, por que ele colocou a autoridade que foi Moisés? O veículo que escreveu ou que professou aquele negócio, mas as palavras, como o senhor disse, bem ratificado, de Deus. É a palavra de Deus. Então veja, como é que nós estamos finalizando? Pode falar, pessoal. Em Neemias 8, capítulo 8, versículo de número 1, e no versículo de número 8, está bem claro. E leram o livro da lei de Moisés, e depois, e leram o livro da lei de Deus. Pronto, esse paralelismo, ele fecha a questão. Exato. A lei de Moisés e a lei de Deus é a mesma lei. São simplesmente termos intercambiáveis. É como se eu dissesse assim, olha, Paulo ele queria ir para Bitínia, mas o Espírito Santo impediu. Depois disso, Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito de Cristo impediu. Mas o Espírito impediu. Mas o Espírito Santo impediu. Mas o Espírito de Deus, qual é a diferença? O Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Yahvé, o Espírito do Senhor, é todo o mesmo Espírito. São termos intercambiáveis para se referir a uma mesma coisa. Então como é que nós vamos harmonizar? Por exemplo,
nós temos um fato semelhante a esse quanto ao centurião. Um texto diz que foi um centurião que foi até Jesus. Exato. Mas o outro diz que foram os servos do centurião. Então veja, nós temos que analisar isso aí do ponto de vista onomatológico, da realidade da época de Jesus. O nome na época de Jesus, ele representava 3 coisas. Primeiro, o nome representava a pessoa. Segundo, o nome representava a pessoa efetivamente presente. Terceiro, o nome representava tudo aquilo que sabemos a respeito de uma pessoa. Por exemplo, o pastor Hermes vive numa comunidade onde ele goza de um certo privilégio, de um grande respeito pela comunidade. Aí, o filho dele, ou um parente, vai e diz o seguinte: o meu pai mandou eu vir buscar tal coisa aqui no armazém, que a semana que vem ele paga. Aí se pergunta, quem é o seu pai? É o pastor Hermes. Bom, se é o pastor Hermes, então ele está indo em nome do pastor Hermes. É como se fosse o próprio pastor Hermes. E é por isso que Jesus disse, olha, quem recebe a vocês, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tá certo. Está me entendendo? Então, ali quando diz que foi Moisés que escreveu, é o Moisés que escreveu. E quando foi disso que Deus que escreveu, é porque Deus escreveu através de Moisés. Perfeitamente. Sim, perdoe-me, só ficou uma partícula que era sobre a lei, aquele que omitir, por exemplo. Ah, tá, de Mateus 6. Isso, voltando à questão anterior. Isso, me perdoe, tá? Não, imagina, ok. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Porque qualquer que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Bom, existe um grupo legalista que diz o seguinte, que aqui está relacionado e restrito apenas aos 10 mandamentos. Só que é interessante que ele fala de maior mandamento e menor mandamento. Será que tem alguma coisa nos 10 mandamentos, um que é menor, outro que é maior, como se dando prioridade a um em detrimento de outro? Agora vale lembrar que a expressão aqui, pastor Arthur, ela não tem nada a ver com o decálogo. Por quê? Olha só, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Opa, pera um pouquinho. Então não é só a lei, é os profetas. E qual é a referência que está se fazendo aqui aos profetas? Essa expressão era muito típica de Jesus. De mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos, ou na lei e nos profetas. Aqui se trata de 2 divisões do Tanar. E muitas vezes, estas 2 divisões englobavam todo o Tanar. O que é o Tanar? É a Bíblia hebraica completa, que na sua origem tem apenas 24 livros, mas depois ela é subdividida em língua portuguesa, nós temos 39 livros. Então quando ele está falando de lei e profetas, ele está se referindo a todo o Tanar. Se for, no caso assim, de menor mandamento, maior mandamento, então nós temos que voltar, por exemplo, a Rambam. Quem era Rambam? Rambam é uma expressão que é quase que um acróstico do nome de um dos grandes sábios do judaísmo chamado Maimônides. Moshe Maimônides. Então, Maimônides, ele apresenta a Torá subdividida em 613 mandamentos. E aí você vai ter os menores e os maiores que você vai contemplar. Por exemplo, o decálogo e alguns outros mandamentos menores. Então, será que ele está se referindo a Maimônides, que nessa época nem existia, porque ele é do ano 1000 e alguma coisa, 1100 e pouco? Não, não está se referindo a Maimônides. Ele está se referindo a toda a palavra de Deus no que diz respeito ao Antigo Testamento. Aquele que violar a palavra de Deus, aquele que torcer a palavra de Deus. Em outras palavras, é isso que Jesus está falando, e não ao decálogo propriamente dito, porque explicar a lei aqui como sendo o decálogo, essa pessoa também, esse grupo religioso, teria que explicar a questão dos profetas. E aí, quem são os profetas? Se a lei é os 10 mandamentos, são os 10 mandamentos, então, a quem está se referindo os profetas? 8 minutos para o meio-dia, horário brasileiro de verão. Só uma curiosidade, você falou de Maimônides, eu ouvi de um judeu, para você ver a importância dele, eles usam o pensamento assim, falando de Moisés a Moisés, não surgiu nenhum igual. É que se compara Moisés a Moisés, não surgiu um outro judeu da envergadura de Moisés e de Maimônides. Moshe.